E outra pessoa pergunta, por que será que os animais têm karma, se eles não têm o uso da razão? Mas o karma não vem só porque nós temos o uso da razão. O reino animal todo criou um karma em toda a sua vida, todo o reino animal. O reino animal sobrevive também de assassinarem uns aos outros lá entre eles. Este é um reino que não está bem resolvido, é um reino que está na Terra para ser resolvido juntamente com o reino humano, que também não é um reino resolvido, e por isso estão juntos aqui. Então o reino humano deve ajudar o reino animal a se resolver e o reino animal contribuir com a sua presença para ajudar o reino humano a se resolver. Tanto o reino humano tem muito a dar ao reino animal, como estimulação mental e espiritual, quanto o reino animal tem a dar para o reino humano, porque o reino animal transmuta grande parte da vibração terrestre que, se o reino humano tivesse que transmutar, talvez não suportaria. Então o reino animal ajuda na transmutação do material mais básico e do material mais forte. Agora, como grupo, como reino como um todo, claro que o reino animal tem karma. O reino animal tem karma porque no início da Terra ele dizimava o reino humano e dizima os seus próprios irmãos do mesmo reino. Então isto é um mecanismo que gera karma. E este karma é dividido por todos os animais. Então existe um karma grupal que é dividido por todos. Então, mesmo um animal que não faça o que os outros fazem, ele tem uma parte do karma do reino, porque o karma é dividido pelo reino todo, justamente por não serem ainda indivíduos, mas por serem ainda um grupo. Então o karma é dividido por todos, proporcionalmente a cada um. Agora, a partir do momento em que surge a alma num animal, a partir deste momento ele já começa a criar karma individual. Então, à medida que a alma vai se desenvolvendo num animal, então ele já está começando com um processo kármico dele, próprio dele. Isto não o desliga do karma grupal. Ele continua no karma grupal animal, mas ele já tem um karma dele. E isto é muito importante, porque um animal pode ir se desenvolvendo animicamente e com a ajuda do homem, ele pode ir se domesticando, ele pode ir desenvolvendo a mente. E à medida que ele evolui, o karma dele vai melhorando. E o karma do reino animal nele também vai sendo resolvido por outros processos que não o do sofrimento. Porque, em geral, o karma animal está sendo descontado pelo sofrimento. Mas um animal que já começa a se domesticar, a se individualizar e a criar um outro tipo de vida, um outro tipo de karma, tendo o ser humano como referência, o karma desse animal vai ficando aliviado. Então, com ou sem o desenvolvimento da razão e da mente, o animal tem um karma. À medida que ele se individualiza, este karma vai sendo o dele individual. Então nós temos sim muita responsabilidade diante do reino animal, porque as reações que nós podemos produzir nos animais também cria karma para eles. Então quando nós produzimos num animal uma reação negativa, isto entra no karma dele, se ele já é individualizado. Então nós somos muito responsáveis pela situação do reino animal aqui na Terra. Não só pela situação material, física, concreta, mas também pela situação mais sutil do animal. Enfim, pelo desenvolvimento dele. E eu gostaria de saber por que alguns animais têm que passar por existências tão sofridas. Eles teriam feito karma? Bem, se o animal não é individualizado, se o animal ainda está coligado com a alma grupo animal, mas se ele ainda não é
um indivíduo formado, então este animal está totalmente dentro do karma do reino animal. Agora, se ele já é um animal individualizado, além do karma animal, ele já começa a construir o karma próprio. O karma de um animal individualizado pode começar a ser diferente do karma dos outros animais. E se vê, por certos animais já bastante evoluídos, bastante adiantados, como é que eles entram numa órbita humana, como é que eles entram num ambiente humanizado e como começam a ter um outro padrão de vida, um outro destino. Como, por exemplo, não ter que buscar a própria subsistência, que é um destino básico do reino animal, não? O animal domesticado, o animal que já está no caminho da individualização, o destino já é transformado. Então ele já não precisa, por exemplo, mais ir buscar a sua subsistência. Isto faz uma diferença muito grande na evolução do animal. Faz ele entrar numa outra órbita. Agora, quando ele entra nessa outra conexão, quando ele entra nesta linha de individualização, ele começa a construir o próprio karma. Um karma individual animal. Então, há animais que já têm karma individual, porque se já são individualizados, inclusive renascem, reencarnam, e há animais que são da alma grupo, que ainda não são individualizados. Esses estão no karma coletivo.